Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Às vezes você é novo aqui no nosso canal, eu quero convidar você a conhecer o meu conteúdo, inscrevendo-se no canal e também acionando o sininho das notificações para que você receba os vídeos de primeira mão, que também você assista o vídeo até o final e se gostar do conteúdo, deixe o seu like para ajudar aí e fortalecer o nosso canal, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante, relevante e ele indica para outras pessoas. E que você também possa compartilhar este canal nas suas redes sociais. Estamos aí numa meta para chegar a 1000 inscritos e se você me der uma forcinha, logo logo nós estaremos batendo essa meta. Também você que já é inscrito em meu canal, já acompanha o meu conteúdo, Deus te abençoe, muito obrigado pela força, pelo incentivo. E hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD, da classe dos jovens. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título o primeiro sinal, água em vinho. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o primeiro sinal realizado pelo Senhor Jesus Cristo. O texto principal está em João capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo de número 11. O resumo da lição diz: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que ele reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Filho de Deus encarnado. Então esse é o resumo da nossa lição. A lição, o texto bíblico também é muito importante que você leia, é só pausar o vídeo e realizar a leitura, né? Não prossiga a lição antes de realizar a leitura do texto bíblico, que está registrado no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 12, onde vai falar, né, relatar o milagre da transformação da água em vinho. O que nós vamos aprender nesta lição? Primeiro, nós vamos aprender que aquele sinal da transformação da água em vinho não foi um simples sinal, foi mais que um milagre. Então nós vamos ver que ele tinha um propósito específico, como os milagres registrados no livro de João, todos têm um propósito específico. Então nós vamos ver que foi mais que um milagre. No ponto 2, nós veremos a narrativa e o seu contexto, ou seja, veremos a história, né, que aconteceu em Caná da Galileia, num casamento onde o vinho acabou e os noivos, né, iriam ficar envergonhados, mas graças a Deus Jesus estava ali e resolveu o problema. E em terceiro lugar, nós vamos ver uma aplicação que é o bom vinho. Vamos ver sobre o bom vinho, que Jesus ele transformou água em vinho e ali, quando os empregados levam ao mestre-sala para provar, o mestre-sala diz: ó, todos eles servem primeiro o bom vinho, né? Depois de ter bebido bem, eles servem o vinho inferior. Porém, você guardou o vinho bom até agora, porque Jesus só faz coisa boa, né?
É uma outra aplicação para a nossa vida. Então, a visão geral da lição é isso, né? Então, nós vamos iniciar aqui no ponto de número 1, mais que um milagre. E aí no subtópico 1 diz a completude das Escrituras. A completude das Escrituras. Então nós sabemos que a Bíblia, o cânon, né, das igrejas protestantes, eles têm 66 livros, foram escritos por cerca de 40 autores, num período de cerca de 1.600 anos. E a Bíblia tem um autor divino, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Você pode conferir isso em 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Né? Nós vamos até ler aqui, para reforçar aqui a lição. 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, melhor dizendo, 2 de Pedro, capítulo 1. E o versículo 21 que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o autor divino das Escrituras é Deus. Ele que inspirou os autores, né, a escreverem aquilo que está registrado e guardado para nós até hoje. Então, as Escrituras, elas são completas, não lhes falta nada. Nós já temos uma aula, já temos 3 aulas gravadas na classe dos adultos, né? Você pode acessar a playlist e ali você vai ver que nós já falamos sobre essa completude da Bíblia, que ela não deve ser acrescentada e nem retirar parte alguma, né, das suas páginas, porque está completo. A inspiração foi completa, foi plena, não precisa de mais nada. Agora, olhando para o subtópico 2, nós vemos um sinal específico. Um sinal específico. Então, a inspiração plenária, que eu já disse, né? Toda a Escritura inspirada e verbal das Escrituras, faz com que nenhuma parte do seu conteúdo escriturístico seja aleatório. Então, tudo que está registrado nas Escrituras está inserido num propósito. E este sinal de João, da água feita vinho, também tem um propósito. Nada é aleatório, né? Jesus, ele operou muitos sinais, muitos nem foram registrados, segundo o próprio João diz, no capítulo 21 e versículo 25, né? Só que nenhum deles deixou de ter um propósito específico quanto à sua realização e o seu registro. Então, todos os milagres registrados por João, todos os sinais, eles têm um propósito quanto à realização do milagre, do sinal, quanto o registro. Tá? A inspiração do registro do milagre também tem um propósito. Nada é aleatório. João, né, nos escritos de João, fica claro, né, que João ele tem uma intenção doutrinária de mostrar, né, os sinais escritos em João, eles têm o propósito de apresentar Jesus como Filho de Deus, para que eles cresçam no Filho de Deus. Quando você olha para João capítulo 20, o versículo 30 e 31, diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, olha o propósito, né, do livro de João, o propósito doutrinário, que era que os discípulos e todos aqueles que fossem alcançados pelo Evangelho de João crescem que Jesus é o Filho de Deus. E esta expressão Filho de Deus nada mais é do que Deus. Crescem que Jesus é Deus. E crendo desta maneira, alcancem a vida eterna. Então, havia naquela época muitas heresias, na época de João, e muitas heresias concernentes à pessoa de Cristo, à divindade de Cristo, à humanidade de Cristo. Então, João ele tem um cunho, né, doutrinário. Então, todos os sinais que João registrou tinham o propósito de, como diz aí muito claramente o texto, né? Jesus operou outros milagres na presença dos seus discípulos que não estão escritos, mas estes que foram escritos têm um objetivo doutrinário para mostrar que Jesus, a divindade de Jesus, mostrar a divindade de Jesus aqui, enquanto ele esteve aqui na terra. Jesus é Deus, sempre foi e sempre será. E para encerrar esse ponto, né, a divindade sendo revelada, é o que eu já falei aqui, né? Então, o milagre realizado em Caná, lembrando que havia duas cidades com esse nome, né? Aqui o João deixa bem claro que era Caná da Galileia, né? Bem próximo à cidade de Nazaré. Foi ali que Jesus operou este milagre. Então, a finalidade especial deste milagre era revelar a divindade de Jesus, distinguindo-o de todos os demais homens. Jesus também era homem, humano, né? Ele era um ser humano, porém com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Duas naturezas numa só pessoa, elas não se misturam, mas também não podem ser divididas, né? Isso é chamado de união hipostática, ou seja, a união de duas naturezas numa só pessoa. Então Jesus ele tinha o objetivo, né, de fazer milagres, mostrar-se ao mundo e mostrar-se como Filho de Deus, e João ele registra isso, registra os milagres com esse propósito. Então, o primeiro ponto que nós estudamos aqui vai falar mais que o milagre. Então, esse sinal da transformação da água em vinho é mais que um milagre, tinha um propósito específico de mostrar a divindade de Cristo. Se você tem alguma pergunta nesse ponto, algum comentário, algum acréscimo, é só deixar aqui nos comentários. Nós vamos ler o comentário, deixar um joinha aí no seu comentário, para que você também fortaleça o canal, né, deixando aí o seu comentário. Então vamos para o ponto 2, a narrativa e seu contexto. Subtópico 1, Caná da Galileia. Nós já falamos aqui, né, que existia uma outra Caná, uma outra cidade chamada Caná, localizada na Síria. Mas João ele é muito geográfico, né? João ele é muito geográfico, ele faz questão de deixar claro, era Caná da Galileia. Caná da Galileia, segundo João 21:2, era a terra de Natanael, né? Que era, na verdade, uma pequena vila. Então ali havia um casal, foram se casar e Jesus estava ali com seus discípulos participando do casamento. Então esse primeiro subtópico, Caná da Galileia, é bom deixar bem reforçado que haviam duas cidades por nome de Caná, e ali a Caná da Galileia. E aí o subtópico 2 foi uma fatalidade, né? Faltou o vinho. Então faltar o vinho naquela época, que a festa do judeu geralmente, segundo a tradição, durava cerca de 7 dias, então tinha que ter bastante alimento, bastante vinho para servir os seus convidados. E faltou o vinho, né? E aí nós
temos lá em João capítulo 2 o registro, né? Na sua própria revista tem aí o registro. No João capítulo 2, acaba o vinho, a mãe de Jesus, ela vai até Jesus e diz, não tem vinho. Você pode conferir isso no versículo 3 do capítulo 2 de João. Não tem vinho. E o versículo 4, Jesus ele cita uma expressão que pode causar estranheza em muita gente. Ele fala assim, mulher, ele não chama Maria de mãe, ele chama Maria de mulher. Mulher, que tenho eu contigo? Né? Olhando para a nossa visão humana, parece que dá a entender que Jesus faltou com a educação. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. Jesus era um filho muito respeitoso, por sinal. É que Jesus, como eu já disse, ele tinha duas naturezas. E ali, esse relacionamento, nesse período ali do casamento, o relacionamento de Jesus com Maria, não era de filho para com a mãe, nem de mãe para com o filho. Era de Deus para com a sua serva. Então Jesus estava falando, né, como Deus, como Senhor de Maria. Então ali não tem nada de intercessão de Maria, que Maria intercedeu pelos noivos, não, nada disso, né? Muito pelo contrário, Maria, ela estava, né, no mesmo patamar dos discípulos e dos noivos, ser humano normal, completamente normal, que estava necessitando de um milagre naquela hora ali. Então acabou o vinho, Maria ela vai falar com Jesus, Jesus dá essa expressão, mas na verdade essa expressão não quer de forma alguma significar falta de educação. Muito pelo contrário, Jesus estava falando como Senhor de Maria e ela como a sua serva. E olhando para o subtópico 3, a expectativa de Maria. Então Maria desde criança, desde a infância de Jesus, Maria vem ouvindo, né? Desde o anúncio do nascimento de Jesus, né? Maria recebeu ali o anjo Gabriel. Então ela sabia que Jesus, ora mais cedo ou mais tarde, iria se manifestar ao mundo. Então havia em Maria essa expectativa, né, no coração de Maria, para que Jesus se manifestasse ao mundo. Então nós vemos que Maria tinha essa expectativa e ela pensou, né? Eu acredito, chegou a hora dele manifestar-se ao mundo. Mas o próprio Jesus, ele vai, apesar de operar um milagre, né? Ele vai dizer assim, ainda não é chegada a minha hora. Então, Maria, ela talvez tenha ficado um pouco decepcionada ali no início, né? Porque a expectativa de mãe era que Jesus se manifestasse ao mundo. Mas Jesus, ele veio, né, para um propósito dentro do tempo, dentro do cronos humano, e ele tinha que obedecer este processo. Nós vemos que Jesus teve um processo de crescimento normalmente humano, como um homem natural, menos o pecado, logicamente, né? Então nós vimos aí que nesse ponto de número 2, a narrativa e seu contexto. Vimos aí que havia um casamento em Caná da Galileia, Caná da Galileia, não é da Síria. Jesus estava lá com seus discípulos, acabou o vinho, Maria vem, fala para Jesus, Jesus tem aquele diálogo com ela de senhor para serva, não de filho para com a mãe, então não tem falta de respeito ali, né? E também nós vimos aí a expectativa de Maria em Jesus se mostrar ao mundo, porém ele não foi naquela hora que ele se manifestou completamente, né? Mas ele operou aquele sinal ali para mostrar também a sua divindade. Se você tem algum comentário nesse ponto, alguma dúvida, algum acréscimo, é só deixar aí e nós vamos interagir com você. Agora, partindo para o último ponto, né, o 3, o bom vinho. Nós temos aqui uma aplicação, subtópico 1, uma mensagem a Israel.
Se você ler na Bíblia, por várias vezes, Israel ele é comparado a uma vinha. Se você ler Salmo 80, verso 8, verso 14, Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 7, Jeremias capítulo 2, versículo 21, você vai ver que Israel ele é comparado a uma vinha, uma videira. Ele foi plantado, protegido, cuidado por Deus, mas os judeus eles rejeitaram a Deus, né? Eles preferiram viver no formalismo, preferiram viver na religiosidade vazia e deixaram de produzir uvas boas, como diz o profeta Isaías, ali no capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Deixaram de produzir uvas boas e produziram uvas más. Então, a religiosidade judaica, naquela época, era totalmente inútil. Era um legalismo tremendo. Jesus mesmo falou, o profeta Isaías já havia falado, Jesus ratificou, né, dizendo para eles: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Então havia uma falsa piedade, e quando nós olhamos, né, alegoricamente para aquelas talhas vazias que serviam, né, para a purificação dos judeus, nós temos ali uma representação da religião judaica, vazia, sem vida, né, seca. Não era aquilo que Deus queria para Israel. E aí nós olhamos aqui também, no subtópico 2, quando o vinho acaba. Então, o autor, ele faz o pastor Silas Queiroz, ele faz uma aplicação dizendo o seguinte: nós devemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolvermos com práticas litúrgicas frias, enquanto ficamos embebidos por vinhos, ele coloca entre aspas, né, desse mundo, ou seja, fontes de alegrias mundanas aprazíveis aos nossos próprios desejos. Então ele fala aqui de outros tipos de vinho, né, outros tipos de alegria. Talvez você, jovem, estamos aqui na classe dos jovens, né, está buscando alegria em outros vinhos, entre aspas, em outras fontes. E o vinho, o único vinho, né, simbolicamente falando, que pode te trazer alegria é o vinho que Deus transforma. É o vinho que Jesus transformou em Caná da Galileia, é o vinho da alegria, né? Lógico que simbolicamente, porque nós não incentivamos a ingestão de bebida forte, bebida alcoólica, mas simbolicamente o vinho, né, um dos simbolismos do vinho é a alegria. Então tem a alegria que o mundo produz e a alegria que Jesus produz. E você que é jovem deve escolher entre a alegria que o mundo produz e a alegria que Jesus produz. Lembrando que a alegria que Jesus produz, ela é permanente, e a alegria que o mundo produz é passageira. Então nós precisamos acabar com os velhos vinhos e voltarmos à fonte verdadeira da alegria que está em Deus. Encerrando aí, subtópico 3, enchei-vos do Espírito. Então nós temos aí um texto de Paulo, né, onde diz Efésios 5,18, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A verdadeira alegria vem pelo enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, né, mas paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos nesse ponto? O bom vinho. Vimos que Israel era comparado a uma vinha, porém degenerada, né, que tinha abandonado a Deus. Vimos também que o vinho
acaba, quando o vinho acaba, aqui o autor faz uma alegoria, uma analogia entre o vinho do mundo, os vinhos que trazem alegria no mundo, né, alegria passageira, e o vinho verdadeiro que traz alegria verdadeira. E por fim, vimos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Não só os jovens, né, que essa é a classe dos jovens, mas todo crente necessita ser cheio do Espírito Santo. Só fazendo agora uma recapitulação rápida da lição, o que nós aprendemos? Aprendemos que o sinal que João fez foi mais que um sinal, mais que um milagre. Tinha o objetivo de demonstrar a divindade do Senhor Jesus. Vimos no ponto 2 a narrativa, como que aconteceu, né, o seu contexto ali, e por fim vimos a aplicação que o autor faz, né, no ponto 3, que é o bom vinho. Espero, jovem, que esta aula tenha servido de bênção para você, para a sua vida, e a aplicação que nós deixamos é: os vinhos do mundo nunca lhe trarão a verdadeira alegria. Ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.